Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando as lentes esféricas. A teoria está no caderno 8 e começa na página 99. Nós vamos estudar analiticamente as lentes esféricas. Então, baseado na construção geométrica de imagens, que nós estudamos na última aula, nós vamos analisar na aula de hoje as distâncias envolvidas na construção geométrica. Então, nós fizemos a construção geométrica de imagens tanto para as lentes convergentes quanto para as lentes divergentes. E nós tínhamos o quê? A posição do objeto em relação ao eixo principal, o foco e o ponto antiprincipal. Então, a gente tinha o objeto que podia estar localizado antes do ponto antiprincipal objeto, entre o ponto antiprincipal objeto e o foco, entre o foco e o centro óptico, no foco, inclusive, no foco objeto. E dependendo da posição do objeto, em relação aí ao eixo principal e ao ponto antiprincipal objeto e ao foco objeto, como eu mencionei, a imagem conjugada tinha características distintas, certo? E nós conseguimos analisar as distâncias envolvidas, e as características da imagem formada pelas lentes esféricas, que pode ser do tipo convergente ou divergente, a partir das medidas de distância focal, altura do objeto, altura da imagem, distância do objeto ao centro óptico e distância da imagem ao centro óptico, utilizando quem? A equação de Gauss e a equação do aumento linear transversal. Essas equações são as mesmas que nós utilizamos para estudar analiticamente os espelhos esféricos. Só que devemos ressaltar que a conjugação, a imagem conjugada é diferente. Os espelhos esféricos nós estudamos aplicando a reflexão da luz, E as lentes nós estudamos aplicando a refração da luz. Então, os raios luminosos sofrem refração. E nós analisamos a posição da imagem, em relação à posição do objeto. Para isso, nós vamos utilizar as distâncias. Então, quem que é? F. F é a distância focal. Para as lentes esféricas, nós temos dois focos, o foco objeto e o foco imagem, tanto para a lente convergente quanto para a lente divergente. A distância focal é a mesma. Então, eu tenho a mesma distância entre o foco objeto e o centro óptico e a mesma distância entre o foco imagem e o centro óptico, para qualquer tipo de lente que a gente for aplicar a equação de Gauss. Por quê? Nós consideramos as lentes esféricas como lentes delgadas, em que a espessura da lente é muito menor do que o raio de curvatura das faces. Então, a gente tem que as duas faces possuem o mesmo raio de curvatura e a mesma distância focal. P é a distância do objeto ao centro óptico da lente. Então, dependendo da posição do objeto em relação ali ao eixo principal, levando em consideração o ponto antiprincipal objeto e o foco objeto, no caso da convergente, e o ponto antiprincipal imagem e o foco imagem, no caso da divergente, a gente tem que a distância do objeto ao centro óptico ou a abscissa do objeto, que é a distância horizontal da posição do objeto até o centro óptico da lente, nós chamamos de P. A distância da imagem ao centro óptico, que também pode ser chamada de abscissa da imagem, nós chamamos de P'. O é a altura do objeto e I a altura da imagem. Então, para relacionar a distância focal, a abscissa do objeto e a abscissa da imagem, a gente utiliza a equação de Gauss. E para relacionar a altura da imagem e a altura do objeto, e poder analisar se a imagem é ampliada ou reduzida, direita ou invertida, a gente usa a equação do aumento linear transversal, que também eu posso aqui relacionar com F dividido por F menos P. Lembra que essa equação aqui eu utilizo os dois termos de acordo com os dados fornecidos pelo meu problema e as características que eu quero analisar. Tanto para a equação de Gauss quanto para a equação do aumento linear transversal, nós temos uma convenção de sinais, da mesma forma que nós temos para os espelhos esféricos que nós já estudamos. Então, olha só, o que nós temos? Para realizar os cálculos,
e conseguir analisar as distâncias envolvidas na construção das imagens, né? Poder associar a construção geométrica com os cálculos, nós devemos considerar a convenção de sinais para distinguir quando eu tenho lente convergente e quando eu tenho lente divergente, já que elas têm comportamento óptico diferente, né? Então, a lente convergente, nós adotamos para ela distância focal positiva nos nossos cálculos, e para a divergente, distância focal negativa. O objeto, nós consideramos, na maioria dos problemas, né, objeto real. Então, tanto para a lente convergente quanto para a lente divergente, a gente vai adotar o P como positivo. A imagem, ela vai ser o quê? O P' vai ser positivo quando a imagem for real e negativo quando ela for virtual. No caso da divergente, a lente divergente só conjuga imagem virtual direita e menor, certo? Então, o P' para divergente é sempre negativo. No caso do aumento, né? O que nós temos aí relacionando? O aumento ele tem valor positivo quando a imagem é direita. E ele é negativo quando a imagem é invertida. O módulo do aumento é igual a 1 quando a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Eles possuem a mesma altura. O aumento tem módulo maior do que 1 quando o tamanho da imagem é maior do que o tamanho do objeto, ou seja, quando a gente tem a imagem ampliada, maior do que o objeto. E o módulo do aumento é menor que 1 quando eu tenho a imagem reduzida, ou seja, o tamanho da imagem é menor do que o objeto. Lembrando, toda imagem real é invertida, toda imagem virtual é direita, conjugado, tanto para as lentes quanto para os espelhos, certo? Esféricos. Para estudar as lentes esféricas, nós temos também a equação de Rayleigh, que é conhecida como equação dos fabricantes de lentes. O que a equação de Rayleigh nos fornece? Ela fornece a convergência da lente, que nós utilizamos a letra C para representar. Convergência, que também pode ser chamado de divergência da lente, que é a capacidade da lente, né, de concentrar aí ou de espalhar os raios luminosos. Concentrar se for convergente e divergir se for divergente, né? Ter um comportamento divergente, os raios luminosos refratados. Para eu obter, então, a convergência da lente, que é dada pelo inverso da distância focal, nós utilizamos a equação de Rayleigh, que relaciona o quê? O índice de refração da lente, né, do material de que a lente é feita, N2, o índice de refração absoluto do meio, que a lente está inserida, que geralmente é o ar, e o raio de curvatura das faces. Então, nós utilizamos a equação de Rayleigh ou dos fabricantes de lentes quando eu quero determinar a convergência de uma lente ou o inverso da distância focal dessa lente, no caso em que a minha lente, tem raio de curvatura das faces diferentes, tá? Então, quando eu tenho uma lente esférica que as faces, né, possuem raios de curvatura diferente, eu tenho que usar a equação de Rayleigh para determinar o inverso da distância focal, que nós chamamos de convergência. Nós também temos uma convenção de sinais, tá? Para ser utilizada, para distinguir aí, né, se a lente é convergente ou divergente, face côncava ou convexa. Então, para a face convexa da lente, a gente vai utilizar raio positivo. Para a face côncava, a gente vai usar raio negativo, raio de curvatura. E para a face plana, a gente vai considerar que o raio, né, é muito grande, ele tende ao infinito, 1 sobre o infinito tende a zero. Então, o termo 1 sobre R da equação de Rayleigh, quando eu tiver uma lente do tipo plano côncavo ou plano convexa, para a face plana eu vou utilizar 1 sobre R como tendendo a zero. Porque lembra, uma face plana é que tem um raio de curvatura muito grande. Nós podemos associar, né, duas ou mais lentes. De que forma? Então, eu posso colocar uma lente, né, do lado da outra e ter
uma lente resultante, uma lente equivalente que nós chamamos, em que a convergência dessa lente equivalente é dada pela soma da convergência de cada uma das lentes que eu associei. Então, por exemplo, se eu associar duas lentes, eu vou ter uma lente resultante, né, com uma convergência resultante, que é a soma da convergência de cada uma das lentes que eu estou utilizando ali na minha associação. Lembrando que convergência é o inverso da distância focal, é 1 sobre f, então eu posso escrever que 1 sobre f equivalente da convergência, né, equivalente da associação, é 1 sobre f1, foco da lente 1, que eu utilizei na minha associação, mais 1 sobre f2, distância focal da lente 2. Para a distância focal, vale a mesma convenção de sinais que eu apresentei lá no estudo analítico para a equação de Gauss e do aumento linear transversal. Se a lente tiver comportamento convergente, distância focal positiva. Se a lente tiver comportamento divergente, distância focal negativa. E eu tenho que respeitar essa convenção de sinais na associação de lentes. A convergência de uma lente, nós chamamos, né, como sendo o grau, nós associamos com o grau das nossas lentes esféricas. Então, acredito que todo mundo já foi a um médico oftalmologista ou ouviu, né, já ouviu alguém falar sobre o grau. Eu tenho tantos graus, o meu óculos tem tantos graus. Esses graus que nós chamamos, né, dizemos popularmente que nós temos, nós estamos falando da convergência. Só que no sistema internacional, a unidade de medida de convergência é dioptria. Então, no sistema internacional, a gente tem como unidade de medida de convergência, a dioptria, que é o nosso popular grau. Para eu ter a convergência em dioptria, a distância focal precisa ser utilizada nos meus cálculos em metros, tá? Calma aí que falhou a caneta aqui. Então, quando eu falo grau popularmente, a forma correta, né, em unidade do sistema internacional é dioptria, DI. Então, nós vamos determinar a convergência das lentes ou da lente equivalente, né, da associação de duas ou mais lentes, medidas em dioptrias. Bom, essa é a teoria da aula de hoje. Nós vamos resolver juntos os exercícios de aplicação na aula ao vivo e esclarecer as dúvidas, certo? Fechando aí o nosso estudo referente ao estudo analítico das lentes esféricas. Eu aguardo vocês.